Sabe quando você tá junto com sua família no domingo depois do almoço? Aí daí todo mundo se junta ao redor da mesa para tomar um café ou só conversar. E os seus tios, até mesmo seus avós, começam a postar histórias bem antigas sobre pessoas que vocês nem sabiam que existiam. E daí começam a contar histórias sobre eles, que são fatos meio que extraordinários, assim. Você fica em dúvida se realmente aconteceu ou não. E que parecem coisas míticas, assim, sabe? Foi exatamente assim, com essa sensação, que eu me senti ao ler o livro de indicação de hoje, que é o livro do Daniel Galera chamado Barba Ensopada de Sangue. Olá para cada um, eu sou Rodolfo, sou idealizador do Boneca Literária e estou hoje aqui para mais uma indicação de um livro brasileiro ótimo, por se dizer, né? Mas também, digamos, que foi um dos meus melhores achados desse ano 2015. E talvez até mesmo pela sensação que eu já falei no início do vídeo, né? Sobre a sensação de você ler uma história e meio que ficar sem saber se ela foi verídica ou não, né? E criar aquele misticismo todo por trás de um enredo. É isso então que o Daniel Galera vai fazer aqui no seu livro chamado Barba Ensopada de Sangue, que vai contar a história do personagem chamado... Peraí. O personagem principal não tem nome. É isso mesmo. Aqui no livro do Galera, né, chamado de O Barba, só Barba para os íntimos, ele vai narrar a história de um personagem que não tem nome. Quer dizer, ele tem nome, mas a gente não sabe qual o nome dele aqui dentro da história. E eu acho que só depois que eu li, né, que eu acabei a história, foi que eu percebi que isso, pra mim, não teve importância nenhuma, porque não vai acrescentar nada à história. E talvez a gente até pare pra pensar que, será que as histórias não deveriam ser assim? Com personagens sem nomes? Mas enfim, o livro começa quando esse personagem principal, vamos chamá-lo de protagonista, vai visitar o seu pai ali num dia qualquer, né? Entra dentro da casa dele, né? Vê que ele está sentado ali tomando cerveja, junto com a sua cachorra do lado. O pai chama o filho e diz: Olha, senta cá, vamos lá. Então o filho senta, né? E percebe que ao lado do pai existe uma pistola. Daí ele fica se perguntando: Pai, o que é que você vai fazer com essa pistola? E o pai responde: Não, não, tudo ao seu tempo. Primeiro vamos conversar, preciso saber como é que anda a sua vida. Aí o filho vai lá, né, diz que tá normal, né? Eu saí do meu emprego, que ele era é, educador físico, larguei minha namorada que eu tinha, e tô assim, ainda tô com raiva do meu irmão, né? Porque ele é um grande idiota, então essas são as novidades que existem. Mas sim, mas me responda, pai, por que que você tá com essa pistola aí do lado? E o pai diz, não, não, calma, ainda precisamos conversar mais. Aí o pai, né, começa a falar sobre o pai dele, que, enfim, foi morto, né, numa cidade chamada Garopaba, e que todo mundo odiava esse pai dele, e que as pessoas meio que fizeram alguma coisa para que esse pai morresse e sumisse com ele. Aí daí o filho para e pergunta, tá, mas pai, você me disse que o seu pai não foi morto, ele foi afogado porque ele foi ajudar uma menina que estava se afogando. E que história é essa que ele foi morto e em Garopaba? Onde é que fica Garopaba e tudo mais, né? E então ele vai contar realmente que o avô dele, né, o avô desse sujeito, foi morto realmente de verdade, né? Não se sabe como, que as pessoas daquela cidade o mataram de uma forma estranha, porque ele era uma pessoa que ele criava ali briga com todo mundo, então ele precisou ser morto porque ninguém gostava dele. Só que ninguém sabe onde o corpo do pai foi morar, né? Alguns dizem que é, ele realmente não foi morto, que só sumiu por aí. Então, em Garopaba, o avô dele mesmo que se tornou uma lenda, né? Algum mito, né? Que todo mundo fala na cidade. Então, esse rapaz fica muito curioso, né, com a história do avô, né? Mas ainda fica curioso ainda mais porque o pai está com a pistola do lado. Então, o pai dele simplesmente olha para ele e diz: O que acontece, filho? Amanhã eu vou me matar, eu já tô ficando muito velho, não quero mais saber dessa vida, já tô cansado dela. Então o melhor remédio vai ser eu me matar mesmo, né? Pra não dar trabalho pra vocês, pra sua mãe, pros seus irmãos. Então já tá resolvido. Não adianta você me persuadir, porque já tá resolvido, eu quero fazer isso e ponto final. Então o filho fica em choque, né? Mas sem saber, né? Porque o pai quer fazer aquilo, então fica naquela dúvida. Então a única coisa que o pai pede para esse filho é que ele cuide da cachorra depois que ele morrer, né? Da Beta. Porque não quer que a cachorra fique sofrendo e tudo mais. Então quer que assim que depois de ele ter se matado, quer que
ele sacrifica a cachorra, né, para ela não ficar também depressiva com a morte dele. Então, a história do livro aqui vai começar já com isso, o que é um fato bastante curioso, né? Assim, você logo de cara, né, entrar na história sabendo que vai haver um personagem aí que quer morrer, né? Que decide que vai morrer e ponto final, e aí o filho vai ali decidir, assim, vai ficar pensando sobre isso, né, que o pai decidiu, e também com aquele compromisso em cuidar da cachorra depois que ele foi embora. Aí, depois da morte do pai, né, esse sujeito decide ir para Garopaba porque se interessou realmente em conhecer um pouco mais sobre a história do avô, né, porque ele ficou meio ali que inquieto em realmente descobrir que o avô dele foi morto e não morreu afogado, como o pai sempre tinha dito anterior muitas vezes antes. Então ele vai para a cidade de Garopaba. Então imagine Garopaba, que é uma cidade de Santa Catarina, né, do litoral lá de Santa Catarina. Imagine uma cidade pequena ali de, sei lá, uns 18 mil habitantes, que no inverno fica super vazia, quase como uma cidade de fantasma, porque é uma cidade que é muito fria no inverno e as pessoas que fazem turismo, né, não a procuram. Então meio que a cidade fica um pouco isolada e somente os habitantes locais ficam dentro da cidade. Então esse menino, né, o protagonista da história, resolve largar tudo que tem na vida, juntar alguns trocados, vai para a cidade de Garopaba, arruma uma casa, arruma um emprego, faz algumas amizades por lá e realmente começa a investigar sobre esse avô dele que morreu. Mas é bom aqui fazer um ênfase nessa história porque esse personagem principal, esse protagonista, tem uma grande característica diferente de todos os personagens que eu já li até agora, né? Ele tem uma doença rara de memória que é assim, ele não consegue decorar o rosto de ninguém por mais de 15 minutos. Então, por exemplo, ele vê alguém passando na rua, cumprimenta essa pessoa, mas depois ele não sabe quem é essa pessoa. Então, é muito curioso assim ver como ele lidar com isso, né? Porque ele sempre tem que estar perguntando o nome dessa pessoa, né? Se conhece ela, ou mesmo ter que usar outros artifícios para decorar essa pessoa, né? Características que não sejam afeição, mas sei lá, o cabelo que é encaracolado, a expressão das mãos, né? Ou talvez até mesmo a voz em algumas pessoas. Então, em vários momentos aqui da história, né, a gente vai perceber que ele vai se deparar, né, esse personagem vai se deparar com pessoas que ele já viu, que a gente vai saber quem é pelas características, mas ele não vai saber quem é. Então você para e pensa, nossa, ele já viu essa pessoa em outro lugar, né? Então é bem legal, assim, tá lendo essa parte do livro, né, por ser esse personagem que esquece ali, tem problemas de memória e tudo mais. Bom, mas na investigação ali que esse rapaz está fazendo da morte do avô, né? Toda vez que ele pergunta para as pessoas ali da cidade de Garopaba se conhece o avô, né? Se conhece a história, as pessoas meio que se espantam, assim, né? Não quer contar, né? Falar nada, meio. Então ele percebe que as pessoas são um pouco ali temerosas para contar sobre esse avô dele chamado Galdério, né? E não quer muito tocar no assunto. Não percebe que há uma coisa bem mais profunda dessa história que precisa ser estudada. Então ele fica com ele na cabeça, cutucando até tentar realmente saber o porquê que todo mundo não quer falar sobre o avô dele. Então o Daniel Galera aqui vai escrever essa história com muita descrição, é assim, sabe? Ele é um autor que consegue, ele tem uma prosa maravilhosa para narrar, por exemplo, com muita precisão e descrição, né? Assim, como é a cidade, como esse personagem consegue conhecer as outras pessoas, né? Como ele se envolve com as pessoas. É um livro, digamos assim, não um thriller psicológico, um thriller, assim, né? Digamos, envolvente assim muito rápido, com a narrativa muito rápida, mas a gente vai começando a degustar aos poucos, conhecendo a história aos poucos, então é muito legal ler isso, exatamente por isso, né, por ele ser um pouco lento. Então, quem for ler esse livro, eu já indico logo de cara que não é um livro que você não vai encontrar muitas ações dentro dele, né? Não é um livro um romance policial, cheio de reviravoltas e tudo mais. É um livro mais envolvente no sentido de você se aprofundando ali, né, na investigação que o sujeito faz na morte do avô, sobre os mistérios da cidade de Garopaba, como a cidade fica tão fantasmagórica no inverno, né? E até mesmo as questões filosóficas de próprio personagem, para tentar conhecer, através dessa investigação do avô, conhecer um pouco mais sobre ele mesmo, né? Porque ele decide que, conhecendo mais sobre o avô que morreu, vai conseguir conhecer um pouco mais sobre ele, né? Até porque, como ele tem problema de memória, ele não consegue nem mesmo decorar o seu próprio rosto, né? Então, quando ele pega a foto do avô, né? E pega a foto e pega uma foto dele mesmo, né? E compara as duas, percebe que os dois são muito idênticos mesmo. E que as pessoas da cidade, né? Por verem que ele parece com o avô, também se espantam por isso e meio que não querem ter muito contato com ele.
O final dessa história aqui é surpreendente, porque digamos que é uma reviravolta, não reviravolta no sentido de reviravolta, mas ele faz uma coisa diferente, assim, sabe? Que fecha o livro de uma maneira simplesmente fabulosa, né? Que você, digamos, não entende logo de cara, né? Uma dica que eu dou é que vocês, assim que acabarem, voltem para o início da história, porque vocês vão entender o porquê, e até mesmo no final, né? Tem um porquê também do nome, né? Barba Ensopada de Sangue. Ele explica tudo bem direitinho, né? Então é um livro muito envolvente, eu gostei de ler, né? Porque, digamos que seja um livro do personagem, né? Do principal, que procura saber sobre um mito e que aos poucos vai se tornando também uma coisa mítica, né? Então é meio que, como é que eu posso dizer? As histórias folclóricas criando raízes, né? E o próprio conhecer folclórico se tornando em algo folclórico, se é que vocês me entenderam, né? É sobre basicamente isso que o livro vai falar aqui em todo o seu enredo. Aí daí, quando eu estava lendo, né, eu pensei, por exemplo, quando eu virei aqui a página do livro, eu vi a carinha do autor, vou mostrar pra vocês, que é o Daniel Galera. E sério, eu percebi que ele se inspirou muito, acho que nele próprio, para poder criar esse personagem principal para esse livro, né? Eu vi algumas entrevistas do próprio autor, né, que ele vai dizer que essa própria história, né, do avô que era tem isso tudo, né, que é misterioso, que sei lá, que foi morto e tudo mais. Ele pegou uma história que o próprio pai dele contou para ele mesmo, né, e tornou essa história. E que o Daniel Galera, né, ele em todos os seus livros, ele usa muito das suas próprias experiências de como viajante, né, e por ter mesmo vivido muito tempo em Garopaba, em Porto Alegre e tudo mais. Então ele usa muito de suas próprias experiências para criar ali as atmosferas dos seus próprios livros. Então isso é muito curioso e bem legal de ler, né? Foi muito curioso assim não sair de casa e conhecer Porto Alegre e Santa Catarina e Garopaba e tudo mais. Então é isso, uma das coisas que eu gostei muito no Daniel Galera. E é por isso que eu indico esse livro aqui para vocês lerem, que é incrível. Eu dei 4 estrelinhas lá no Scooby e que vale muito a pena ser lido. Então tá aí mais indicação aqui para o Bodega Literária, que eu quero que quem lê, por favor, comente aqui embaixo do que achou, né? E depois quem lê, né, também volta aqui de novo para comentar o que foi que achou, se gostou ou não, né? Eu vi vídeos de pessoas que odiaram, né? Mas também tem pessoas que também gostaram bastante. Então o público é muito bem dividido assim entre esses dois aspectos. Então eu quero que vocês comentem aqui se vocês gostaram ou não. Então tá aí, mais uma indicação do Barba e Ensopada de Sangue. Se você gostou, dê joinha para ajudar a compartilhar e crescer o público. Não se esqueça também de se inscrever no canal aqui embaixo para receber os próximos vídeos. Vai ter outros aí que vão vir pela frente. Eu tô fazendo algumas organizações no canal e tudo mais para o ano de 2016. E também visita nossas redes sociais, né? Nosso blog, tem sempre coisas por lá. E até a próxima. Tchauzinho pra cada um. Beijo.